nossa oração é que Deus possa falar com você, falar conosco, nesses dias tão incertos, né? Nesses dias de tanta tensão, nesses dias de tanta pressão. Chega a bater o físico, né, gente? Chega a bater o corpo. É um cansaço, é um abatimento, é uma preocupação, né? É uma série de situações, mas a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança vem do Senhor, e a boa notícia é que Deus nunca sai do trono e nunca perde o controle. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja vaca nos currais, Abacuque nos diz: todavia me alegrarei no Senhor nosso Deus, todavia me alegrarei no Senhor nosso Deus. Mas eu continuo crendo na palavra de Jó, eu sei que nos últimos dias o Senhor se levantará. Então a importância de nós estarmos firmados na rocha, firmados na palavra e entendendo, discernindo o tempo. Isso é muito importante. Ontem nós falamos acerca de descobrir o propósito de vida para poder nortear a tua história. Descobrir, na verdade, qual a tua missão, qual o teu chamado, qual o teu propósito, qual o desígnio de Deus para a tua vida, para poder nortear. E a palavra de Deus mesmo nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas não conseguem entender o Antigo Testamento, que é riquíssimo em história, riquíssimo em revelação, riquíssimo em profecias, mas muitas pessoas não conseguem compreender porque não entendem a linha cronológica, porque não entendem a sequência de como as coisas aconteceram. Não entendem o que veio primeiro, o que foi depois, e por não compreender a sequência histórica, perde a profundidade, a riqueza do texto, perde a essência do que Deus está querendo falar. Deus fala de diversas maneiras, e uma das formas de Ele falar é através da história, porque a palavra de Deus nos diz que o Antigo Testamento é sombra das coisas que hão de acontecer na Nova Aliança, no Novo Testamento, e muitas dessas sombras, elas são também escatológicas, elas são também uma revelação profética, elas são também uma revelação para os nossos dias. E interessante que a própria palavra de Deus nos diz que tudo que vai ser já foi. Já aconteceu. Para Deus, na eternidade, no tempo de Deus, no kairós de Deus, o nosso Deus é o Deus do passado, presente e futuro. Então, as coisas que vão acontecer nesse mundo físico, nesse patamar físico, na eternidade já aconteceu. Nada pega Deus de surpresa. Nada. Quando Adão pecou, Deus não falou: e agora? Não. Ele já sabia. Ele já tinha um plano. Ele já tinha sacrificado o cordeiro antes da fundação do mundo. Mas como que ele já tinha sacrificado o cordeiro? Na mente dele. No plano dele. Então, mesmo antes de chegar à tua mente, ele já sabe. Mas ele estabeleceu um princípio, e esse princípio, na verdade, é palavra. Precisa falar, precisa orar. Ele próprio, irmãos, ele é Deus, ele é Criador, ele é Senhor, ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele poderia ter pensado e a luz ter aparecido, mas não. Ele decidiu colocar palavra. Ele decidiu dizer: haja luz. Para quê? Para mostrar que todas as coisas acontecem pelo poder da palavra. Para mostrar que todas as coisas estão estabelecidas pela palavra de Deus. E ele zela em cumprir a sua palavra. Então, a importância de nós entendermos alguma coisa, quando você não sabe o que vem antes, o que vem depois, você perde o interesse pela história do Antigo Testamento. Mas, pastor, para que eu preciso saber a história do Antigo Testamento? Para entender o Novo. Porque se você não entender o que aconteceu, como Deus agiu, como foi o plano de Deus, se você não entender como foi a sequência, o crescimento histórico, você vai perder a revelação. A compreensão histórica, ela destrava a revelação.
A compreensão histórica, ela nos faz entender o que Deus vai agir, como Ele vai agir, como Ele fez, como Ele fará. Então, para nós entendermos Neemias, Esdras, Ester, Ageu, Zacarias, nós vamos precisar entender o que é que estava acontecendo com o povo de Israel, qual era o cenário do povo de Israel. E aí, então, eu quero fazer um breve resumo. Vamos começar lá do período de Juízes. Passaram-se 13 juízes, o povo desobedeceu ao Senhor e a nação pediu um rei. Queremos um rei, queremos um rei, não queremos mais ficar dependendo de Deus, queremos ser iguais às outras nações, queremos um rei. A nação estava sob a administração do profeta Samuel. O profeta Samuel, na verdade, vai orar, vai buscar a Deus, vai pedir a Deus, vai perguntar a Deus o que estava acontecendo, e Deus diz: Samuel, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim, para que não seja rei sobre eles. Se eles estão pedindo um rei humano, então levanta Saul sobre eles. Aí então a nação de Israel muda o governo, muda a forma de agir. A nação de Israel sai de um período governado por Deus, onde Deus levantava os juízes para poder trazer a nação de volta aos pés do Senhor, e passa para um período de monarquia, passa para um período que a própria Bíblia chama de Reino Unido. O que é o Reino Unido? Um único governo que vai governar sobre a nação inteira, um único governo que vai governar sobre as 12 tribos de Israel, que surgiram através dos 12 patriarcas, dos 12 filhos de Jacó. Então entra num Reino Unido, e o Reino Unido, na verdade, ele é dividido em 3 ciclos de 40 anos. O Reino Unido começa por Saul. Saul vai governar 40 anos, mas logo no princípio do seu governo, ele já fez um monte de coisa errada, Deus já reprovou, ele já foi rejeitado por Deus, mas mesmo assim ele perdurou no poder 40 anos. Depois de 40 anos de Saul, entra Davi, o homem segundo o coração de Deus, humano, falho, cheio de fraquezas, mas também governa toda a nação de Israel por 40 anos, também lidera a monarquia de Israel por 40 anos, e ele passa a sucessão do seu reino para o seu filho Salomão, filho do relacionamento com Batseba. E aí então nasce Salomão. Salomão é aquele a qual Deus vai capacitar para construir o templo, a casa de Deus, para estabelecer o templo. Reino Unido, por quê? Porque estava reinando sobre a nação inteira, porque havia uma unidade das 12 tribos e havia um só governo. Só que Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor, começou, na verdade, a querer fazer o que ele não foi chamado para fazer, querer exercer ofícios sacerdotais quando ele era só rei, e Deus o rejeitou. E aí então Deus levanta Davi, também humano. A Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus, mas isso não significa que ele fosse perfeito, muito pelo contrário. A gente poderia passar aqui dias falando das falhas, das fraquezas deste homem. Deus sabe que desde o momento que Adão pecou, o homem é falho, o homem é pecador, o homem é humano. Deus sabe, Deus não espera a perfeição do homem, mas Deus espera sinceridade, Deus espera a verdade, Deus espera o quebrantamento. Há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Davi falhou, Davi pecou, porém ele tinha esse coração quebrantado, porém ele se arrependeu. Quando Deus levantou o profeta Natã para confrontar o rei na cara, Davi não se levanta, não se ira contra Natã, muito pelo contrário, ele fala: Senhor, pequei, não retires de mim o teu espírito. E ele compõe um dos salmos mais lindos nesse momento, que é o Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. A palavra de Deus nos garante que todas as vezes que confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um coração quebrantado e arrependido, o Senhor não despreza. Ele conclui o seu reinado de 40 anos e ele passa o trono para o seu filho Salomão. Salomão começou muito bem.
orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E Salomão, na verdade, experimentou algo glorioso. A glória do Senhor invadiu o templo, de maneira que os sacerdotes não podiam ter-se em pé. E Deus falou com Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Se esse povo se desviar, mas se voltar-se para mim, eu vou ouvir, eu vou atender, eu vou responder. Salomão começou muito bem, porque ele começou pedindo sabedoria, e a palavra de Deus nos diz que porque ele não pediu seus inimigos num prato, porque ele não pediu riquezas, Deus iria dar muito além de sabedoria, Deus iria dar riquezas. E você sabe que Salomão foi um dos reinos mais prósperos que a história da humanidade até hoje pôde registrar. E ele, na verdade, se desvia e começa a fazer alianças erradas. Ele se casa com princesas de outras nações que Deus tinha proibido. Entre esposas e concubinas, ele teve 1000 mulheres. O pior problema de Salomão foi trazer os ídolos, os postes ídolos destas mulheres, destas alianças, para dentro de Jerusalém. E algumas das esposas, algumas das princesas, começaram a requerer, das rainhas, né? Começaram a requerer: nós queremos o mesmo direito para a nossa entidade, que é o direito que tem Jeová. E eles começaram a levantar postes ídolos, e desagradou ao Senhor. E o Senhor disse: só não vou tirar o reinado da tua mão, por causa da promessa que eu fiz a Davi, por causa do teu pai, que eu não vou riscar o teu reino. E aí então passa para o seu filho, cumpre os 40 anos, passa para o seu filho Roboão, e Roboão aumenta os impostos, Roboão aumenta, endurece a cerviz e quebra o reino. Divide a nação de Israel em 2. 10 tribos se unem a Jeroboão, e 2 tribos ficam com Roboão, filho de Salomão. As 10 tribos, na verdade, foram chamadas então de Reino do Norte. O Reino do Norte também era chamado de Israel, onde a capital era Samaria. As 2 tribos foram chamadas de Reino do Sul. E o Reino do Sul, na verdade, também foi chamado de Judá, onde a capital era Jerusalém. É nas 2 tribos que tinha o templo. É nas 2 tribos que eles prestavam sacrifícios ao Senhor. Foram nas 2 tribos que manteve a aliança e a linhagem de Davi, por causa da promessa que Deus fez a Davi. Embora fosse em menor número, ela perdurou muito mais tempo. O Reino do Norte, ele perdurou 209 anos, e passado 209 anos, ele foi tomado, assolado pela Assíria. A Assíria foi devastado pela Assíria, e a Assíria dispersou e miscigenou os judeus, e eles se misturaram com outros povos, da onde saiu os samaritanos, que é uma raça mista. Por isso que o judeu não aceita o samaritano, porque fala: vocês são sangue contaminado, vocês se miscigenaram com outras nações. E 209 anos então foram tomados pela Assíria, e nunca mais se reergueram. E embora as 2 tribos fossem menor, elas na verdade perduraram 345 anos. Por quê? Por causa da aliança de Deus com Davi. Olha o poder de uma aliança. Olha a importância de uma aliança. Olha o zelo de Deus por uma aliança. Mas o Reino do Sul, Judá, que a capital era Jerusalém, teve altos e baixos. Teve reis que buscaram ao Senhor, e teve reis que se desviaram dos caminhos do Senhor. Até que chegou ao ápice que eles se desviaram, criaram postes ídolos, trouxeram outros ídolos para a nação. E aí então Deus levanta uma nação chamada Babilônia, sob a ordem e o governo de Nabucodonosor, que vem sitiar a terra. E ele rodeia a terra de Jerusalém, e rodeia a terra de Jerusalém, até que ele ataca, invade, e começa um período triste na nação de Israel, chamado cativeiro babilônico. Falamos o ano passado inteiro desse período, que é o período de Daniel,
que é o período onde Nabucodonosor e os caldeus queriam levar os príncipes, os filhos dos reis, os filhos dos sacerdotes, os sábios, os de boa aparência, para que pudessem viver na presença do rei Nabucodonosor. 3 anos eles são formatados com alimentos da Babilônia, e passado 3 anos tem um processo seletivo com Nabucodonosor, e quem vence em primeiro lugar esse processo seletivo é Daniel. E aí começa toda a história de Daniel, que perdura 70 anos. Mas conforme o próprio sonho que Deus mostrou para Nabucodonosor, o reino da Babilônia não seria um reino eterno. Passaria 70 anos, conforme Deus havia profetizado através de Jeremias, e iria se levantar um segundo império. E esse segundo império é o império chamado Medo-Persa. O império Medo-Persa começou por Dário e depois se estabelece em Ciro, o grande Ciro. E Ciro, na verdade, Daniel lembrou. Peraí, meu Deus falou esse nome. Peraí, as profecias de Jeremias falaram esse nome. As profecias de Isaías citaram esse nome. E Daniel, pelos estudos, Daniel pela palavra, Daniel pelos pergaminhos, começou a estudar, começou a ler e encontrou Ciro ali. E teve a ousadia de ir falar com Ciro e disse: o meu Deus falou de você há 200 anos atrás. Como assim? Ciro era politeísta, Ciro servia a diversos deuses, Ciro respeitava os deuses de todas as nações. Muito pelo contrário, ele incentivava todas as nações, dizendo: não, eu quero ter paz com o seu Deus, eu quero ter paz com o seu Deus, olha, volta para a tua pátria e restaura e constrói a casa do seu Deus, vocês voltem para a sua pátria e restaurem e consagrem a pátria do seu Deus. Mal sabia Ciro que Deus já estava trabalhando antes que ele nascesse. Mal sabia Ciro que Deus estava no controle. Meu amado, o homem acha que é ele que entra, mas é Deus que coloca. O homem acha que é ele que faz, mas se Deus não fizer, o homem não consegue fazer nada. A história diversificada do período da monarquia de Israel foi uma questão que abrangeu aproximadamente 5 séculos. Foi uma questão, se a gente somar Reino Unido, 120 anos, Reino Dividido, 345, ultrapassa 500 anos. E ela termina desastrosamente no ano 587, quando a Babilônia, na verdade, sitiou Jerusalém, tomou Jerusalém, saqueou Jerusalém, saqueou o templo do Senhor, e o povo viveu um período de perda, de derrota, de frustração. O povo viveu um período de fracasso, e 70 anos que Jerusalém ficou assolada, abandonada, esquecida, derrotada, porque Nabucodonosor mandou tirar o povo de Jerusalém e levar para a Babilônia em 3 levas. Só ficou na cidade de Jerusalém velhos, deficientes físicos, idosos e crianças. Porém, quando a Babilônia estava no auge, Deus dá a revelação. Nabucodonosor vive como animal. Ele já tinha tido a revelação que seu império não seria perpétuo, que do cabeça de ouro iria passar para o peitoral de prata. O peitoral de prata era o império medo-persa. De repente ele morre. Depois da morte de Nabucodonosor, vem Evil-Merodach. Depois de Evil-Merodach, vem Neglisassar. Depois vem outro governador, até chegar em Belsazar. E a hora que chega em Belsazar, ele promove uma festa de orgias. E nessa festa ele pede para trazer os utensílios sagrados do templo. No meio dessa festa, o dedo de Deus aparece na parede. Mené, Mené, Tekel, Farzim. Daniel já está avançado em idade e eles não conseguem interpretar, ninguém consegue interpretar. A rainha mãe chega para Belsazar e fala: não se preocupe, no teu reino tem um homem que interpreta sonhos, visões, profecias. Tem um homem, filho dos deuses. Daniel, chama Daniel.
Daniel fica preocupado, Daniel fica 1 hora questionando se o senhor quer mesmo que eu te interprete, o senhor quer mesmo que... O senhor tem certeza que se eu falar o que está significando isso, eu não vou pagar, não vou ter retaliações? Não, pode interpretar que eu vou dar recompensas, eu vou te abençoar financeiramente. Ele falou, não, teus bens ficam para você, mas está escrito, pesado fosse na balança, fosses achado em falta, nessa mesma noite tu morrerás. Ele morre, porque o Império Medo-Persa invade o palácio da Babilônia, pelos leitos do rio que eles secaram, que cercava o palácio para poder defender, havia secado, eles não tinham dado conta, eles entraram pelo leito do rio, mataram o rei e assumiram o poder, e a partir desse ponto, então, nós começamos a ver o governo Medo-Persa, e esse governo Medo-Persa, que inicialmente vem com Dário, mas depois passa para Ciro. Agora, Ciro é um imperador pagão. Ciro é da Pérsia. Ciro é ímpio. Ciro é gentil. Mas Ciro é o homem que Deus tinha escolhido para abençoar o povo de Deus. Meu irmão, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Deus havia avisado ao profeta Jeremias 200 anos antes de Ciro nascer. Deus já tinha dado nome. Deus tinha confirmado pela boca de Isaías que Ciro iria se levantar e que, na verdade, Ciro seria como um pastor da parte de Deus que faria o povo voltar, o povo regressar, os hebreus voltarem a Jerusalém. E por causa das revelações, por causa dos estudos, por causa da palavra, Daniel teve ousadia de falar com o imperador. Daniel teve coragem de mostrar ao imperador: você sabe que meu Deus já falou de você. Daniel mostrou para Ciro tudo que Deus tinha profetizado acerca dele. Então nós precisamos entender, nós precisamos discernir que tempo é esse que estamos vivendo, que tempo é esse na palavra de Deus, porque tudo que vai acontecer já foi. E Daniel pede para Ciro, e Ciro autoriza o povo a retornar para a terra. É aqui que nós precisamos definir a sequência cronológica para a gente não se perder. Porque eles voltam em 3 etapas, eles voltam em 3 agrupamentos, eles voltam em 3 levas. Neemias não voltou na primeira leva, Neemias volta na terceira leva. Então, depois de Daniel, nós temos que entender a ordem, a sequência do retorno. Retorna um grande grupo com um sacerdote chamado Zorobabel. E o sacerdote Zorobabel, ele volta para restaurar o templo. É impossível restaurar a cidade se a restauração não começar no templo. É impossível restaurar a nação se a restauração não começar no templo, na casa do Senhor. É impossível reparar os muros, colocar as portas, se o templo não tiver restaurado. Meu amado, trazendo isso para os nossos dias, é impossível vermos uma restauração nacional se a restauração primeiro não começar em nós. Havia um cântico muito antigo que... Nostalgia, né? Sessão nostalgia. A começar em mim quebra corações. Não adianta a gente querer uma restauração fora se a restauração não começa dentro. A primeira leva que volta com Zorobabel é para restaurar o templo, porém, 70 anos no cativeiro babilônico, 70 anos exilados. Quando eles voltam, eles vêem tudo destruído, as casas derribadas, as portas queimadas a fogo, tudo demolido, tudo queimado, e eles vão priorizar suas casas. E aí é o período em que o Senhor levanta o profeta Ageu. Por isso que no próximo domingo a gente vai falar de Ageu, de manhã e à noite. Porque eles priorizaram as suas próprias casas.
E aí Deus levanta o profeta Ageu e fala: ei, aplicai os vossos corações nos vossos caminhos. Se vocês priorizar aquilo que é vosso e não priorizar o reino de Deus, vocês vão trabalhar, mas vão receber salário, mas vão receber como que num saco furado. Vocês vão comer, mas não vão se saciar. Vocês vão beber, mas não vão se saciar. E aí então volta uma segunda leva. A segunda leva é a qual volta com Esdras. Zorobabel voltou para restaurar o templo, a estrutura, a alvenaria. Esdras volta para restaurar o culto. Volta para restaurar justamente a posição da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. E aí, nesse período, nesse entremeio, que vai entrar a história da rainha Esther. Assuero, que vai se tornar esposo de Esther, é um sucessor de Ciro. Mas Assuero, ele é um predecessor de Artaxerxes, da época de Neemias. Então a gente tem que colocar em ordem cronológica para entender a dimensão da revelação. Se a gente contar os períodos, então nós temos Daniel, levanta Zorobabel, depois entra Esdras, junto contemporâneo de Esdras, entra aí a situação da rainha Esther. Nessa sequência de Assuero, vai se levantar Xerxes primeiro, Artaxerxes é o período de Neemias. Mas Neemias se torna um contemporâneo de Esdras, porque esse período vai muito rápido. Só que de Daniel a Neemias, nós estamos falando de 92 anos, um século. E sim, uma semana acontece muita coisa, que dirá em 100 anos. Mas o nosso Deus é o Deus que pega um trecho da história para falar conosco hoje. O nosso Deus torna rema, revelacional, aquilo que já foi no passado. A Bíblia é uma história, mas dependendo da forma que você lê, e do desejo, do anseio, da sede que você lê, Deus faz essa história viva para você hoje. Deus fala de diversas maneiras, como disse o escritor de Hebreus. Tendo Deus outrora falado de diversas maneiras, de diversas formas, a nós falou-nos pelo Filho. Esdras volta no segundo período, e aí vem então Esther, e depois vem o período de Neemias, na terceira leva. A história do livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, não foi a história que ele viveu. Do capítulo 1 até o capítulo 6 foi o que ele ouviu falar, ele está contando uma história. Ele se torna, na verdade, um coadjuvante da história a partir do capítulo 7. Então nós temos que entender essa ordem cronológica para extrair o melhor da revelação. Ano 538 a.C. foi quando Ciro mandou a primeira leva de exilados voltarem para Jerusalém, pela ordem de Zorobabel, a fim de reedificar o templo. 538 a.C. E esses três livros, Esdras, Esther e Neemias, vão compreender um período até o ano 430, então são 100 anos, quando Neemias exerce o seu mandado dentro do palácio de Susã, da Pérsia. Agora, a primeira equipe que voltou com Zorobabel, que voltou com Jesua era o sumo sacerdote, que é o período em que se levantou os profetas Ageu e se levantou também o profeta Zacarias. Dos anos 538 a.C. a 516 a.C., eles continuaram tentando batalhar nessa reconstrução, mas vamos tentar nos colocar na posição deles. 70 anos de escravos, eles não têm condições. 70 anos de escravos, eles não têm dinheiro.
E a imagem que os idosos tinham do templo era daquele templo rico, cheio de ouro, ornamentado com ouro, com prata, com pedras preciosas, com os melhores cedros do Líbano, que Salomão fez, tudo do bom e do melhor, e chega lá, está tudo queimado, tudo destruído, eles se abatem. Embora Ciro ordenasse a todos os estrangeiros que dessem provisão para eles, reedificar o templo. Mas a gente vê alguns desafios grandes, a gente vê alguns problemas sérios. É o período em que eles levantam o profeta Zacarias, o profeta Ageu, mas são 20 anos para recuperar do mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. Meu amado, o plano de Deus não vai ser frustrado, o plano de Deus não vai ser impedido. O homem traça planos, mas é Deus que executa. O homem intenta o mal, mas Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma o mal em benefício. Deus está no controle. Sem Ciro saber, Deus já tinha despertado o seu espírito. Quando Deus quer fazer, não há homem na terra, não há demônio no inferno que impeça o despertamento de Deus. E vai vir um despertamento para a nação brasileira, vai vir um despertamento para um avivamento, vai vir um despertamento. Deus pode despertar quem Ele quiser, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. Ciro mantinha uma lealdade ao principal deus da Babilônia, Marduk. Porém, a história nos conta que Ciro tinha respeito pelos deuses dos povos súditos. Ao passo que as imagens daqueles deuses tinham sido trazidas como troféu pelos seus antecessores, porém, ele restaurava as cidades santas dessas entidades, dessas divindades. Ele reedificava seus templos, ele repatriava com seus adoradores. Ele próprio, Ciro, em sua política consistente, ele mandou o povo reedificar a casa do Senhor. A homenagem prestada ao Senhor, Esdras vai registrar isso. Então volta comigo para o capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele reconhece que Deus Jeová que dá os reinos a ele. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Era de certo uma cortesia diplomática, mas indubitavelmente bastante sincera dentro do contexto, mas o fato de mostrarem a Ciro que Deus já tinha dito acerca dele, que Deus havia profetizado acerca dele, Deus havia mandado profetas escrever acerca dele. Volta lá comigo para Isaías 44, livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28. Quem diz de Ciro é o meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e dizendo ao templo: funda-te. Olha o capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A quem? A Ciro, aquele governador, imperador pagão. Mas assim diz o Senhor: a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama
chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Nosso Deus é o Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. Para um judeu devoto, a expressão todo aquele que restar estava relembrando a mensagem insistente do profeta Isaías, que os restantes voltariam para a cidade santa. Capítulo 10, versículo 20 de Isaías. Acontecerá naquele dia que os resíduos, os restantes de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os restantes, os resíduos, se converterão. Sim, os resíduos de Jacó se converterão ao Deus forte. Vamos correr aqui. O povo judeu estava impregnado dos ensinamentos da Torá. E eles sabiam que desde a saída do Egito, que tudo que juntaram contribuía para entregar voluntariamente para a reconstrução do templo. Eles sabiam que quando Deus quer restituir, Deus move as mulheres egípcias para dar tesouros, para dar bens, para dar espelhos, para dar ouro, para dar prata. E agora, na situação de Babilônia, não seria diferente. Agora, na situação de Babilônia, Deus moveu, meu amado, os estrangeiros. Deus moveu, falei ontem, volto a repetir hoje, a distância de Suzã, a distância da Pérsia até Jerusalém é 2.200 quilômetros. Então, o primeiro capítulo de Esdras, volta lá comigo para o primeiro capítulo de Esdras. Eu poderia intitular O Caminho de Volta. Quando você vê que está seguindo numa direção e vê que essa direção está errada, você precisa voltar. Você precisa se converter e voltar para o centro. Se converter e voltar para o caminho. Não sei qual caminho você precisa voltar, se você precisa voltar ao primeiro amor, se você precisa voltar às primeiras obras, se você precisa voltar aos propósitos de Deus, se você precisa voltar à casa do Pai, se você precisa voltar ao desígnio original de Deus para a sua vida, mas cada um de nós, em alguma fase da vida, precisa encontrar o caminho de volta. Deus convenceu o coração de Ciro para ele fazer o que Deus queria que ele fizesse. Deus já tinha projetado isso antes da fundação do mundo, mas já tinha revelado isso aos profetas pelo menos 200 anos antes, Isaías, Jeremias e tantos profetas, porque nada sai do desejo do Senhor, nada sai do plano do Senhor. Meu amado, o difícil é nós aguardarmos o kairós de Deus, o difícil é nós aguardarmos o tempo de Deus. Deus só nos mostra o spoiler, Deus só nos mostra a conclusão, mas Ele não revela o trajeto do que vai acontecer até chegar no final. Porque se Ele revelasse, você desistia. Se Ele mostrasse o que você tem que passar para chegar onde Ele te prometeu, Senhor, quer saber? O preço é alto, passa para outro. Mas Ele te revela o final, Ele te revela o spoiler, para que você possa se firmar no alvo.
Nosso alvo é a nossa cidade celestial, nosso alvo é a nossa vida eterna, nosso alvo é a eternidade com Ele. Você tem que estar firmado no alvo. Apocalipse nos mostra, no final, nosso Redentor é mais que vencedor, é vencedor invicto. O nosso Redentor sempre vence, então nós precisamos estar firmados nessa visão. Ciro estava percebendo que foi Deus que colocou ele na posição que ele estava exercendo. Foi Deus quem colocou. Ele reconhece o Senhor, o Deus dos céus, o Deus que me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Meu amado, Ciro estava dizendo para todos os hebreus, todos os judeus: escuta, quando vocês voltarem para Jerusalém, ordenem aos estrangeiros que deem prata, que deem ouro, que deem bens, que deem recursos, que deem fazendas, que deem animais. Quando Deus move, Ele move até o ímpio para entregar. Quando Deus move, Ele move até o ímpio para abençoar. Foi exatamente isso que aconteceu, meu amado, no Egito, aonde muitos hoje intitulam de transferência de riquezas. No contexto da história do povo de Deus, a palavra de Deus nos diz que o ímpio junta riquezas para o justo, que o ímpio junta riquezas para o justo. Há uma profecia, há uma promessa de uma última transferência de riquezas para o reino de Deus. Para quê? Para o avivamento, para o derramar do Espírito. Agora, essa transferência de riqueza é para destravar o propósito de Deus na terra. Meu irmão e minha irmã, você tem que entender que a prosperidade que Deus vai te dar é para abençoar o reino, é para financiar o reino, é para expandir o reino. E quando você entende isso, quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você colhe, mais você semeia. E quanto mais você semeia, mais você vai colher. Isso é a 30, 60, isso é a 100 por 1. Quando você entende que Deus quer fazer você prosperar, para que você financie mais o reino dele, Ele destrava a prosperidade sobre a sua vida, e você começa a viver uma nova medida de transferência de riquezas. Que Deus possa abrir os tesouros dos céus sobre a tua vida nesse ano, que Deus possa abrir as portas dos céus para abençoar. Diga ao norte dá, diga ao sul não detenha, para que você possa entender, quanto mais você prosperar, mais o reino de Deus vai expandir através daquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Quando a gente faz essa oração, o Senhor, o Rei, o Dono, o Criador, o Onipotente, o Onisciente está ouvindo. Olha só o versículo 4. Todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, estrangeiros, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, o ajudarão com ouro, o ajudarão com fazendas, o ajudarão com gados. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Deus moveu o povo que não podia ver, para fazer o povo voltar e reedificar o altar, o templo, a casa de Deus. Deus continua movendo coisas que não vemos. Deus continua trabalhando onde não chega ao nosso conhecimento. Como Ele tinha movido o coração de Ciro anos antes, Ele continua movendo corações. Deus tinha movido o coração de Ciro para invadir a Babilônia. Deus tinha movido o coração de Ciro para poder entender que ele queria levantá-lo como imperador. Deus providenciou para que Ciro desse um decreto para que o povo retornasse à terra, à nação. Deus havia providenciado com que Ciro ordenasse que o povo desse ouro, prata, riquezas, provisões. Agora, uma coisa aqui me chama a atenção. Tinha milhares de milhares
milhões de judeus na Babilônia. Só retornam 50 mil. Ciro assina um decreto. Todo judeu pode voltar. Voltam 42.360 homens, 7.337 servos e servas, 200 cantores e cantoras. Dá um pouco mais de 50 mil. Por que só voltou isso? Porque muitos em liberdade, acabou o cativeiro, mas não quiseram voltar. Porque o povo não quis se apropriar da bênção, do benefício. E a única resposta que eu consigo pensar é porque eles tinham se acostumado no cativeiro da Babilônia. Já estamos aqui mesmo, já instalamos e é uma viagem muito longa, dá muito trabalho. Reconstruir dá trabalho, irmãos. Restaurar dá trabalho. E muitos não estão dispostos a pagar o preço. Muitos não estão dispostos a se esforçar. E ainda estão falando que a gente vai chegar lá, vai trabalhar, vai ter que reconstruir o templo. Aquele templo tão grande, tão cheio de ouro, prata, tanto trabalho. Lembra de Davi? Davi ficou a vida inteira juntando riquezas e nem construiu. Foi seu filho Salomão que construiu. Você acha que a gente vai conseguir reconstruir depois de 70 anos de escravo? Até quando você vai ficar dando desculpas para entrar naquilo que Deus quer que você entre? Até quando você vai ficar procurando motivos para não cumprir o que Deus quer que você faça? Um dos maiores perigos do ser humano é acomodar-se com a dificuldade. O ser humano é o ser mais adaptável que existe na criação de Deus. Você está com uma dor. Você descobriu que se você dormir todo torto, você consegue dormir e a dor passa. Você fica dormindo todo torto 6 meses, mas não vai procurar o que está acontecendo, por que está doendo. Porque você achou uma zona de conforto, porque você achou uma posição que não dói. Mas se mexer um pouquinho, não, deixa eu voltar àquela posição de conforto. E aí vem Paulo e diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu não posso me conformar com o erro, eu não posso me conformar com o pecado, eu não posso me conformar com as coisas erradas. Quantas pessoas estão se acomodando com o problema, estão se conformando com a miséria, estão se conformando com o pecado, estão se conformando à escravidão, estão se acomodando ao cativeiro. Meu irmão, o nosso cativeiro é o nosso pecado. Até quando você vai estar acomodado? Deus teve que fazer o desejo nascer no coração do povo. Muitas vezes você sabe o que fazer, mas o problema não é saber, o problema é a iniciativa, o problema é fazer. A gente vai levando, a gente vai se acomodando e o nosso cativeiro é a incapacidade de dar o passo necessário. Tá bom assim, para que consertar? Mas a melhor notícia que eu leio no capítulo 1 de Esdras é: Deus nos desperta. Assim como Deus despertou Ciro, Deus continua despertando vidas. Deus nos desperta para o propósito, Deus nos desperta para o desígnio, Deus nos desperta para nos fazer ir. Jesus não desistiu de você, Deus não desistiu de você. Ele te desperta, Ele te dá disponibilidade e disposição. Ele nos desperta e nos dispõe, mas chega um tempo que Ele nos encurrala, que nem para voltar atrás dá mais. Chega um tempo que Ele nos encurrala e nos empurra para fazer o que precisa ser feito.
Quanto tempo Deus está querendo te despertar e está te dizendo: ei, acorda do seu pecado. Desperta desse marasmo, desperta desse comodismo que você sabe que tem que ser feito. Esse capítulo 1 de Esdras nos mostra o caminho da restauração, nos mostra o caminho de volta. O nome Esdras significa: o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me ajudado. E Deus quer levantar um Esdras na tua vida para que você possa dizer: o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me fortalecido. Esdras era um sacerdote e Deus nos fez reis e sacerdotes porque Ele quer se levantar como teu ajudador, para que você possa declarar: o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem feito, o Senhor tem me socorrido, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem trabalhado. Deus vai te fazer sacerdote. Se levanta como sacerdote dessa situação, se levanta, meu amado, com a certeza: o Senhor tem me ajudado. Verso 5, para terminar. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os chefes, os líderes, os cabeças, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Porque por mais que você queira despertar alguém, se Deus não despertar a pessoa, não tem jeito. Deus havia despertado 50.000 pessoas para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, com objetos de ouro, com fazendas, com gados, com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, devolveu, restituiu o que Nabucodonosor tinha roubado, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar. Muitos acreditam que Sesbazar é Zorobabel, que volta, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1.000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1.000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram da Babilônia para Jerusalém. O que essa história tem a ver conosco? O que Deus quer falar com a conclusão desse capítulo? Quando você atende ao despertamento de Deus, o resto Ele faz. Quando você atende ao despertar de Deus, Ele vai enviar pessoas para prover, para suprir. Quando você entra no centro da vontade de Deus para a sua vida, Deus vai providenciar o caminho de volta. Deus vai providenciar a trajetória da volta. A volta tem muitos desafios, o retorno tem muitas dificuldades. Mas, meu amado, Deus está sondando o coração e vendo a iniciativa. Nós estamos numa trajetória de volta para irmos para casa. Nosso verdadeiro lar não é nessa terra, nossa verdadeira pátria é a Nova Jerusalém, são os novos céus e a nova terra. Então, meu amado, não tenha apego com as coisas desse mundo, não tenha apego com as coisas dessa terra. Nós somos cidadãos dos céus e Deus vai providenciar tudo para o caminho de volta, para você chegar lá. Deus vai providenciar todos os utensílios. Cristo edificou a sua igreja e nos chamou para colaborar em estabelecer
estabelecer o reino, para contribuir com o plano do reino de Deus. Quem está no controle é o Senhor, é Ele que fornece as demandas para nós cumprirmos o seu plano, as suas promessas. Enquanto o seu povo espera nele em oração, meu amado, Ele está trabalhando, Ele trabalha até quando você está dormindo, Ele está trabalhando. Mais uma vez, você precisa entender, o Senhor está no controle e Ele não perde o controle. Ele providencia o caminho, a estrada de volta. Foi isso que Ele fez com Ciro. Ele despertou o coração de Ciro, Ele despertou o coração daqueles que haveria de voltar, e Ele continua despertando os nossos corações, Ele continua despertando a nossa vida. Deus quer que você volte para o caminho certo, Deus quer que você volte para a vontade dEle. Não tente alterar o projeto de Deus, não tente modificar aquilo que é plano do Senhor. Talvez você esteja andando numa estrada e Deus quer te trazer para a estrada pavimentada pelo sangue de Cristo Jesus, a estrada glorificada pelo Deus Todo-Poderoso, a estrada que vai levar a tua vida a glorificar o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Vale a pena ouvir o despertamento do Senhor e entrar no centro da vontade dEle para a tua vida. Feche seus olhos. Esdras nos ensina o caminho de volta. Qual é a tua Jerusalém? O que é que você precisa restaurar? O que é que você precisa reconstruir? Para restaurar, para reconstruir, você precisa entrar pela estrada do caminho de volta. Talvez o casamento, talvez a vida profissional, talvez a família, talvez os filhos, talvez a vida espiritual, talvez a vida ministerial. Eu não sei o que você precisa restaurar, mas eu sei que aqueles que decidem voltar para o caminho de volta, Deus vai enviar provisão, recurso, estratégia, direção e vai te colocar na estrada certa. Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de voltar, entrar no caminho de volta? Vai se colocando em pé no seu lugar. Haveria alguma coisa impossível ao nosso Deus? Talvez você precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Aquela vida de temor e tremor, de oração, de jejum, de disciplina com Deus, de leitura da palavra. Deus vai te direcionar à estrada do caminho de volta. Lembra-te, pois, de onde caístes, volta-te, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Altíssimo e soberano Deus, nos levantamos e nos colocamos de pé, para dizermos, eis-nos aqui, para dizermos, queremos voltar ao primeiro amor, queremos voltar às primeiras obras, queremos voltar ao caminho de volta. Pai de amor, Tu conheces a necessidade, Tu conheces o coração, Tu conheces cada um aqui. Entra como resposta, meu Deus. Aos olhos humanos não tem jeito. Aos olhos humanos os desafios são grandes. Uma cidade inteira para ser murada. Os muros estão derribados, destruídos. As portas estão queimadas a fogo. O templo está derribado e destruído. Mas a começar pelo altar do nosso coração. Quebra corações, Senhor.
Restaura lares, restaura famílias, restaura a vida ministerial, a vida espiritual, a vida conjugal. Restaura, Pai, restaura, Senhor, restaura, Senhor. Senhor, que possamos voltar, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traz um despertamento, toca naquele que está longe, naquela que está longe, ó Pai, fala, opera milagres, opera maravilhas. Foi o Senhor que despertou Ciro, foi o Senhor que despertou Zorobabel, foi o Senhor que despertou Esdras, foi o Senhor que despertou Neemias. Desperta-nos nessa noite. Desperta-nos, ó Pai, para que possamos voltar ao primeiro amor. Desperta-nos para que possamos voltar ao centro da Tua vontade. Traz alegria, traz renovo, traz estratégia, traz paz. A paz que excede a todo entendimento. Estabelece o Teu reino na nossa nação. Estabelece o Teu reino, que o Teu reino venha sobre nós. Que o Teu reino venha sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, que a nossa nação possa voltar ao primeiro amor, que a nossa nação possa voltar a Te buscar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pela nação brasileira, nós clamamos, meu Deus, assim como Neemias, assim como Esdras esteve orando por Jerusalém, nós clamamos pela nossa pátria, nós clamamos pelo Brasil. Sara, Senhor, a nossa nação, sara, Senhor, a nossa terra. É a Tua promessa, é a Tua palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Venha em socorro à nação brasileira, sara nossa pátria, Senhor, sara nossa nação, meu Deus. Você que fala em línguas, comece a ministrar ao Senhor em línguas. Comece a ministrar ao Senhor em línguas. Você que ainda não fala em línguas, comece a adorá-lo e dizer quem Ele é para você nessa hora. Comece a exaltá-lo, glorificá-lo. Vamos encher esse ambiente de glória. Vamos encher esse ambiente da presença do Senhor. Vamos encher esse ambiente de adoração e de unção. Em nome de Jesus. Abre a tua boca e erga a tua voz. Abra a tua boca e erga a tua voz. E começa a declarar: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Senhor, toma o teu lugar, assenta-te no trono. Toma essa nação em tuas mãos. Toma essa nação em tuas mãos. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Que possamos voltar, ó Pai. Que possamos voltar, ó Pai. Voltar o caminho, voltar à tua vontade. Voltar, ó Pai, aos princípios. Voltar à tua palavra. Em nome de Jesus.